Capítulo 11. Primeiro, o que é primário. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindigam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículos 44 e 45. Ao se aproximar o final deste livro, talvez você esteja pensando: pô, eu compreendo o chamado de Deus quanto às minhas palavras, reconheço que não tenho falado de maneira redentora, minhas palavras têm sido dirigidas pelos meus desejos, e posso ver o fruto do meu pecado e fracasso por toda parte, mas não sei o que fazer. Este capítulo é para você. É um capítulo a respeito de mudanças. Nós queremos considerar o modo divino de arrependimento. Ao deixar o antigo modo de falar, é importante tratar primeiro das coisas primárias e começar com o seu coração. O arrependimento é definido nas Escrituras como uma mudança radical em seu coração, que leva à mudança radical em sua vida. Quando Deus chamou Israel para o arrependimento, ele disse: Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel, capítulo 2, verso 13. Rasgar as vestes era um símbolo de remorso na cultura do Antigo Testamento. Por isso, Deus, na verdade, estava dizendo: eu quero mais do que os atos simbólicos de arrependimento. Eu quero corações que estejam verdadeiramente mudados. A base do arrependimento. Corações cheios do Evangelho. É difícil compreender, embora seja verdade mesmo assim, que Deus nos mostra o nosso pecado e fracasso como um ato de amor redentor, e não como um ato de condenação. Como um pai, ele disciplina os seus filhos com o propósito de nos tornar santos. A sua intenção nunca é esmagar, destruir ou abandonar. Embora a disciplina possa ser dolorosa, seu propósito é produzir em nós uma colheita de retidão e paz. Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 13. Portanto, não ceda ao desespero. Não deixe o inimigo enganar você, levando-o a pensar que é muito tarde ou que você nunca conseguirá acertar as coisas. Não deixe o seu senso de fracasso levá-lo a fugir do Senhor em culpa e vergonha. Volte-se para Ele e veja na face dele a aceitação amorosa de um pai. Um pai que força você a se perceber como você realmente é, porque ele ama você de maneira profunda e completa. Talvez os seus olhos tenham sido abertos por meio deste livro, e agora você perceba coisas em sua comunicação que nunca percebeu antes. Aproxime-se do Senhor em seu quebrantamento. Busque o seu perdão e a sua ajuda. Se Deus gerou convicção em você, este pode ser um momento de voltar-se para Deus ou pode ser um momento de se endurecer contra Ele. Fortaleça-se em sua coragem e arrependa-se. Você é amado. O arrependimento verdadeiro começa com um coração que descansa na obra de Cristo e nas muitas promessas que fluem da sua vitória sobre o pecado. Quero destacar 6 dessas promessas porque elas são o que me encoraja a sair das trevas para a luz perscrutadora da verdade. O pecado produz culpa, vergonha e medo, e somente o perfeito amor do Senhor pode lançá-los para longe. Em suas grandes e preciosas promessas, eu realmente encontro tudo o que preciso para fazer aquilo que Ele me chamou a fazer. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 4. A primeira promessa do Evangelho de que precisamos tomar posse é a do perdão. A promessa divina de perdão é cheia e completa. Ela diz que não irá se lembrar mais dos nossos pecados, mas irá nos separar desses pecados
tanto quanto o leste dista do oeste. Que promessa maravilhosa! Eu não consigo carregar os meus pecados por aí como uma sacola enorme de pesares que machuca os meus ombros espirituais e quebra a coluna da minha fé. Jesus tomou sobre si o peso do meu pecado, de modo que eu não preciso mais carregá-lo. Que liberdade encontramos aqui! Não faz sentido que um crente viva prisioneiro do medo, nas trevas da culpa e da vergonha. Jesus já pagou a dívida. Assim, embora eu venha machucado e sujo, posso vir a Cristo cheio de fé e esperança e receber o perdão que é meu, como filho de Deus. A segunda promessa do Evangelho é de libertação. Cristo não veio apenas para perdoar os nossos pecados, mas para nos livrar deles. Na cruz, ele quebrou o poder e o domínio do pecado sobre mim. Veja Romanos, capítulo 6, dos versos de 1 a 14. Eu não preciso mais ceder aos pecados da língua. As coisas podem ser diferentes. Eu posso falar de um modo novo. No Evangelho, eu encontro não apenas perdão e libertação, mas também força. Como o Senhor prometeu a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Sim, estamos aquém do padrão de Deus. Por nós mesmos não podemos fazer algo bom, mas o Senhor não nos abandonou nessa situação. Ele vem com seu poder e nos enche com seu espírito, para que possamos falar de um modo que beneficie a outros e o glorifique. O mesmo poder que levantou Cristo dos mortos está morando dentro de nós. Efésios capítulo 1, dos versos de 19 a 20. Por isso, não precisamos mais sucumbir à fraqueza. Nós podemos falar com a força que é nossa em Cristo. Outra promessa preciosa do Evangelho é de restauração. É muito fácil olhar para trás em nossas vidas e ver as ruínas das oportunidades perdidas. É tentador desejar recolher de volta as palavras ditas para dessa vez dizer o que é certo. É fácil questionar por que Deus demorou tanto para nos mostrar quão erradas estavam as nossas palavras. Nesse sentido, a promessa de restauração do Senhor é doce. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Joel capítulo 2, versículos 25 e 26. Deus é um restaurador. Os anos não foram perdidos. Em seu amor soberano, Deus estava nos trazendo até esse ponto de percepção e convicção, no momento exato e certo. Seu controle do tempo está sempre correto. O processo foi manufaturado para alcançar o que ele havia prometido, uma colheita de retidão. E de maneira maravilhosa, Deus promete restaurar aquilo que estava perdido nesse processo, para que nós, o seu povo, não sejamos envergonhados. Joel, capítulo 2, versículo 27. No Evangelho também encontramos a promessa de reconciliação. O coração do Evangelho é a vinda do Príncipe da Paz. Nele encontramos reconciliação com Deus, mas também uns com os outros. Ele é o único que pode destruir os muros que separam as pessoas. Efésios capítulo 2, versos 14 a 18. Somente ele é capaz de derramar amor nos corações em que o ódio reinava antes. Ele transforma pessoas insensíveis e absortas em si mesmas em pessoas carinhosas e compassivas. A partir do carvão do pecado e do fracasso humano, ele produz a joia da piedade. Ele veio para que os corações dos pais se voltem de novo para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Malaquias 4:6. Ele veio para que a sua igreja seja uma comunidade de unidade e amor. João 17, versos de 20 a 23. Ele veio
para que maridos e esposas vivam como uma só carne. Dessa maneira, há esperança de que cura e reconciliação reais possam acontecer onde relacionamentos foram danificados ou mesmo destruídos. O seu Salvador é o príncipe da paz. Ademais, o Evangelho nos traz a promessa da sabedoria. Tiago fala sobre isso quase sem rodeios. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1,5. Que simples. Contudo, é tão encorajador. Você pode estar pensando: reconheço que preciso mudar em minha comunicação, mas não sei por onde começar ou o que fazer. Você precisa é de sabedoria. E Deus não apenas dá sabedoria, mas Ele dá generosamente e de boa vontade. Não temos motivo para nos desesperarmos sobre a nossa ignorância quando todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Colossenses 2:3. Seu convite é simples: venha, peça e eu darei. Finalmente, o Evangelho nos promete misericórdia. O autor de Hebreus nos lembra de que Jesus foi tentado como nós somos em cada ponto. Por isso, ele compreende e simpatiza com as nossas fraquezas. Nós podemos vir a ele e encontraremos misericórdia e graça para nos ajudar em nossa hora de necessidade. Hebreus capítulo 4, dos versos de 14 a 16. Nas situações mais difíceis, nos relacionamentos mais irritantes, nunca estaremos sozinhos com apenas as nossas habilidades pessoais como recurso. Nós estamos em Cristo e nele podemos fazer aquilo que de outra maneira seria impossível. Eu não consigo amar os meus amigos. Não consigo fazer o bem àqueles que me maltratam. Não consigo ser paciente diante de provocações. Não consigo honrar quando sou desonrado. Não consigo deixar a vingança para o Senhor. Não encontro deleite no serviço autossacrificial. Não consigo falar mansamente diante da ira de outra pessoa. Não sou naturalmente bom, compassivo, gentil ou perdoador. O padrão é muito alto e o chamado é muito grande para eu cumprir, mas é por isso que Jesus veio. Nele podemos encontrar tudo que precisamos. O Evangelho é o solo no qual o arrependimento real cresce. Suas promessas me fazem querer encarar o meu pecado e me dão a força necessária para abandoná-lo. Esperança real para uma mudança real, para ser encontrada em Cristo. O arrependimento se baseia nessa fundação. A pergunta seguinte é: com o que se parece o arrependimento verdadeiro? Como uma mudança real de coração se revelaria em sua comunicação? Isso nos leva a considerar os passos do arrependimento verdadeiro, do tipo de mudança do coração que leva à mudança de vida. Consideração: o primeiro passo do arrependimento. O primeiro passo no processo de arrependimento é confessar que tendemos a ser cegos espiritualmente. Nós percebemos o pecado e as falhas dos outros muito mais claramente do que percebemos as nossas. Todos nós, prontamente, arranjamos justificativas e transferimos a culpa para outros, gerando em nós mesmos uma figura distorcida de quem somos e do que fizemos. O remédio é bem simples. Nós precisamos olhar intencionalmente no espelho da palavra de Deus para ver como realmente somos e para perceber onde a mudança é necessária. Tiago, capítulo 1, dos versos de 22 a 25. Ao olhar no espelho de Deus, precisamos perguntar: o que Deus quer me mostrar que ainda não percebi sobre minha vida da fala? Ao ler as Escrituras, percebemos que a ênfase da Bíblia em comunicação não é tanto em novas técnicas, mas sim numa agenda para o coração que transforma a fala de um mundo de iniquidade, sem controle, para um mundo bem cheio de graça. A partir dessa agenda, encontram-se princípios bíblicos práticos de comunicação.
que definem o que significa falar de maneira redentora. Nossas palavras não mais deixarão uma trilha de desestímulo, destruição e divisão. Em vez disso, elas serão palavras de amor, verdade, graça, esperança, fé, perdão e paz, produzindo uma colheita de retidão. O coração por trás da batalha. Um casal a quem aconselhei alguns anos atrás ilustra quão desesperadamente necessitamos considerar os corações que controlam as nossas palavras. Eu já estava aconselhando Bob e Mary por um tempo. Uma das batalhas contínuas de Bob com Mary era a frequência e a intensidade da raiva dela quanto aos três filhos deles. Eu havia encorajado Bob a não ficar apenas reclamando para mim sobre a raiva da Mary, mas a se comprometer em falar a verdade para Mary. Nós três nos reunimos de novo e Bob estava sumarizando os eventos da semana. Ah, por falar nisso, ele disse, eu segui o seu conselho e confrontei Mary sobre a sua raiva. Eu lhe disse que ela precisava examinar quão destrutiva a raiva é e como ela interfere com aquilo que Deus quer fazer nas vidas dos nossos filhos. Ao ouvir Bob, eu tive duas reações conflitantes. A primeira foi de que o que Bob comunicara parecia certo e bom. A segunda reação veio ao observar Mary enquanto Bob falava. Ela não estava concordando nem um pouco com o sumário dele. De fato, ela estava claramente irada pelo fato de que o sumário fez parecer que Bob tinha se saído muito bem naquela situação. Eu disse: Mary, você parece irritada com o que o Bob disse? Por que você não me diz o que está pensando? E Mary descreveu a cena deste modo. Eu tinha decidido preparar um bom jantar caseiro para variar. Tem sido muito difícil com uma criança de 5 anos e gêmeos de 3. A tarde foi impossível. Os garotos pareciam ter planejado fazer tudo o que pudessem para evitar que eu preparasse um jantar decente. Acabei conseguindo prepará-lo, mas quando nos sentamos para jantar, eu estava totalmente esgotada, como de costume. A refeição começou com um dos gêmeos derramando sua bebida por todos os lados. Bem, eu perdi a paciência. Eu não berrei apenas com ele, mas também com os outros dois, por acharem tudo muito engraçado. A essa altura, eu olhei para Bob e pude perceber que ele estava realmente irritado. Primeiramente, ele apenas ficou sentado lá, me encarando. Então, começou a falar bem na frente das crianças. E ele disse: quando será que você vai aprender? Será que você está tão cheia de si, dos seus probleminhas, que não percebe o que está acontecendo? Você está completamente cega ao que você se tornou. Você sozinha é a coisa mais destrutiva nas vidas dos nossos filhos. Pergunto-me se algum dia eles vão se recuperar do que você fez a eles. Às vezes eu me pergunto se não teria sido melhor se eles nunca tivessem conhecido você. Eu até já desisti de esperar que você mude. É claro, você diz que se arrepende, mas se vira e faz tudo de novo. Você precisa se controlar, ou então ficar longe das crianças. Você nunca me ouviu esbravejar contra as crianças como você faz. Eu queria apenas que você pudesse olhar para você mesma e ver o que eu vejo. Eu olhei ao meu redor e percebi que os nossos três filhos escutavam com muita atenção enquanto Bob me rasgava em pedacinhos. Pode-se dizer muita coisa sobre as lutas dessa família, mas, para os nossos propósitos aqui, eu quero me concentrar no papel de Bob como orador de Deus. Como marido, pai e crente, ele foi chamado por Deus para ser um embaixador. Ele foi chamado para ser um sentinela. Ele foi chamado para encorajar perseverança e para ser um agente de resgate e de restauração. Mary estava no meio de uma batalha espiritual muito importante. Ela estava cega quanto a si mesma e quanto à presença e ao poder de Deus. Ela precisava claramente de ajuda.
E claramente Bob foi colocado por Deus na vida de Mary para ser uma pessoa a ajudar. Mas quando Bob olhava para Mary, não era isso que ele percebia. Ele via alguém que estava bagunçando com a sua vida, a qual seria organizada se não fosse por ela. Ele percebia alguém de quem ele queria se livrar, em vez de uma pessoa amada que precisava de resgate. O que Bob disse não foi útil nem produtivo. As palavras dele não produziram uma colheita de retidão. Elas apenas fizeram Mary ficar na defensiva. Em vez de abrir os olhos dela, as palavras de Bob apenas agravaram a cegueira dela. Você poderia argumentar, num sentido geral, que aquilo que Bob disse é verdade? A raiva de Mary é prejudicial às crianças. Ela está cega ao que está fazendo. Ela confessa, mas não há arrependimento duradouro. Mas a verdade, nas palavras de Bob, está tão distorcida pelas próprias atitudes pecaminosas dele que o que ele diz acaba deixando de ser verdade. Em vez disso, ouvimos a opinião irritada de um homem que é tão cego quanto Mary. Bob deixou de colocar as coisas primárias em primeiro lugar. Ele não separou tempo para tratar com as próprias atitudes do coração, e por isso as suas palavras não oferecem soluções nem conforto. Ao contrário, elas se tornaram mais outra parte do problema. Imagine a diferença se naquela noite Bob não tivesse jogado tais palavras na mesa. Imagine o que aconteceria se ele tivesse esperado, separado tempo para lidar com a guerra em seu próprio coração. Imagine se ele tivesse confessado a sua ira contra Mary e começado a focar naquilo que Deus queria realizar. Imagine se ele tivesse percebido aquele momento como um momento de Deus de redenção e de restauração. Que diferença teria havido se ele tivesse falado a verdade com paciência, gentileza, humildade e amor? Mary não conseguia olhar agradecida para o modo que Deus usou Bob na vida dela. Ela não conseguia testificar da fraqueza amorosa dele. Ao contrário, ela estava com raiva de Bob pelas coisas horríveis que ele tinha dito. Ela estava indignada sobre como e onde ele as disse. Os olhos de Mary estavam fixos em Bob, tal como os de Bob tinham estado em Mary. Não havia mudanças redentoras acontecendo. O problema apenas recebeu mais um nível de complicação. Separe um tempo para olhar para você mesmo no espelho da palavra de Deus. Você tem falado com os outros sem examinar primeiramente o próprio coração? As suas palavras trazem esperança, ajuda e conforto àqueles que estão lutando contra o pecado? Ou sua comunicação apenas adiciona níveis de dificuldade ao monte que já está ali? Separe um tempo para considerar a voz gentil do Redentor na medida em que fala com você por meio de sua palavra. O coração por trás da batalha. Um casal a quem aconselhei alguns anos atrás ilustra quão desesperadamente necessitamos considerar os corações que controlam as nossas palavras. Eu já estava aconselhando Bob e Mary por um tempo. Uma das batalhas contínuas de Bob com Mary era a frequência e a intensidade da raiva dela quanto aos 3 filhos deles. Eu havia encorajado Bob a não ficar apenas reclamando para mim sobre a raiva da Mary, mas a se comprometer em falar a verdade para Mary. Nós três nos reunimos de novo e Bob estava sumarizando os eventos da semana. Ah, por falar nisso, ele disse, eu segui o seu conselho e confrontei Mary sobre a sua raiva. Eu lhe disse que ela precisava examinar quão destrutiva a raiva é e como ela interfere com aquilo que Deus quer fazer nas vidas dos nossos filhos. Ao ouvir Bob, eu tive 2 reações conflitantes. A primeira foi de que o que Bob comunicara parecia certo e bom. A segunda reação veio ao observar Mary enquanto Bob falava. Ela não estava concordando nem um pouco
com o sumário dele. De fato, ela estava claramente irada pelo fato de que o sumário fez parecer que Bob tinha se saído muito bem naquela situação. Eu disse: Mary, você parece irritada com o que o Bob disse? Por que você não me diz o que está pensando? E Mary descreveu a cena deste modo: Eu tinha decidido preparar um bom jantar caseiro para variar. Tem sido muito difícil com uma criança de 5 anos e gêmeos de 3. A tarde foi impossível. Os garotos pareciam ter planejado fazer tudo o que pudessem para evitar que eu preparasse um jantar decente. Acabei conseguindo prepará-lo, mas quando nos sentamos para jantar, eu estava totalmente esgotada, como de costume. A refeição começou com um dos gêmeos derramando sua bebida por todos os lados. Bem, eu perdi a paciência. Eu não berrei apenas com ele, mas também com os outros dois, por acharem tudo muito engraçado. A essa altura, eu olhei para Bob e pude perceber que ele estava realmente irritado. Primeiramente, ele apenas ficou sentado lá, me encarando. Então, começou a falar bem na frente das crianças. E ele disse: Quando será que você vai aprender? Será que você está tão cheia de si, dos seus probleminhas, que não percebe o que está acontecendo? Você está completamente cega ao que você se tornou. Você sozinha é a coisa mais destrutiva nas vidas dos nossos filhos. Pergunto-me se algum dia eles vão se recuperar do que você fez a eles. Às vezes eu me pergunto se não teria sido melhor se eles nunca tivessem conhecido você. Eu até já desisti de esperar que você mude. É claro, você diz que se arrepende, mas se vira e faz tudo de novo. Você precisa se controlar, ou então ficar longe das crianças. Você nunca me ouviu esbravejar contra as crianças como você faz. Eu queria apenas que você pudesse olhar para você mesma e ver o que eu vejo. Eu olhei ao meu redor e percebi que os nossos 3 filhos escutavam com muita atenção enquanto Bob me rasgava em pedacinhos. Pode-se dizer muita coisa sobre as lutas dessa família, mas, para os nossos propósitos aqui, eu quero me concentrar no papel de Bob como orador de Deus. Como marido, pai e crente, ele foi chamado por Deus para ser um embaixador. Ele foi chamado para ser um sentinela. Ele foi chamado para encorajar perseverança e para ser um agente de resgate e de restauração. Mary estava no meio de uma batalha espiritual muito importante. Ela estava cega quanto a si mesma e quanto à presença e ao poder de Deus. Ela precisava claramente de ajuda. E claramente Bob foi colocado por Deus na vida de Mary para ser uma pessoa a ajudar. Mas quando Bob olhava para Mary, não era isso que ele percebia. Ele via alguém que estava bagunçando com a sua vida, a qual seria organizada se não fosse por ela. Ele percebia alguém de quem ele queria se livrar, em vez de uma pessoa amada que precisava de resgate. O que Bob disse não foi útil nem produtivo. As palavras dele não produziram uma colheita de retidão. Elas apenas fizeram Mary ficar na defensiva. Em vez de abrir os olhos dela, as palavras de Bob apenas agravaram a cegueira dela. Você poderia argumentar, num sentido geral, que aquilo que Bob disse é verdade? A raiva de Mary é prejudicial às crianças. Ela está cega ao que está fazendo. Ela confessa, mas não há arrependimento duradouro. Mas a verdade, nas palavras de Bob, está tão distorcida pelas próprias atitudes pecaminosas dele que o que ele diz acaba deixando de ser verdade. Em vez disso, ouvimos a opinião irritada de um homem que é tão cego quanto Mary. Bob deixou de colocar as coisas primárias em primeiro lugar. Ele não separou tempo para tratar com as próprias atitudes do coração, e por isso as suas palavras não oferecem soluções nem conforto. Ao contrário, elas se tornaram mais outra parte do problema. Imagine a diferença se naquela noite Bob não tivesse jogado tais palavras na mesa. Imagine o que aconteceria se ele tivesse esperado
separado tempo para lidar com a guerra em seu próprio coração. Imagine se ele tivesse confessado a sua ira contra Mary e começado a focar naquilo que Deus queria realizar. Imagine se ele tivesse percebido aquele momento como um momento de Deus de redenção e de restauração. Que diferença teria havido se ele tivesse falado a verdade com paciência, gentileza, humildade e amor? Mary não conseguia olhar agradecida para o modo que Deus usou Bob na vida dela. Ela não conseguia testificar da fraqueza amorosa dele. Ao contrário, ela estava com raiva de Bob pelas coisas horríveis que ele tinha dito. Ela estava indignada sobre como e onde ele agisse. Os olhos de Mary estavam fixos em Bob, tal como os de Bob tinham estado em Mary. Não havia mudanças redentoras acontecendo. O problema apenas recebeu mais um nível de complicação. Separe um tempo para olhar para você mesmo no espelho da palavra de Deus. Você tem falado com os outros sem examinar primeiramente o próprio coração? As suas palavras trazem esperança, ajuda e conforto àqueles que estão lutando contra o pecado? Ou sua comunicação apenas adiciona níveis de dificuldade ao monte que já está ali? Separe um tempo para considerar a voz gentil do Redentor na medida em que fala com você por meio de sua palavra. Confissão, o segundo passo do arrependimento. O arrependimento real sempre envolve confissão. Aceitamos responsabilidade diante de Deus e dos homens por aquilo que dissemos e fizemos. Confessar significa aceitar com humildade o que Deus disse sobre nós, que somos pecadores por natureza e o nosso pecado se expressa em nossos pensamentos, palavras e ações. Nós não podemos confessar pecados de comunicação sem confessar as atitudes pecaminosas que modelaram as nossas palavras. É aqui que a história de Bob e Mary pode nos ajudar. Que atitudes de coração estão por trás das palavras de Bob para Mary? Lembre-se, Mary não era a única em meio a uma batalha espiritual. Bob também estava nela. Lembre-se também de que a guerra de palavras sempre revela uma guerra mais profunda. Bob e Mary enfrentavam um inimigo que gostaria de dividir e destruir toda a família deles. Esse inimigo estava encorajando diversas atitudes no coração de Bob. E você? Também precisa confessar essas atitudes? 1. Dúvida. A raiva de Mary foi a ocasião para muita dúvida em Bob. Primeiramente, ele imaginou se tinha agido totalmente fora da vontade de Deus quando se casou com Mary. Será que ficara tão elevado pela beleza física de Mary que falhou em investir tempo para conhecê-la melhor? Ele também duvidou de Deus. Ele disse: Eu não consigo entender como Deus me deixou casar com uma pessoa assim. Nada abalou minha confiança na sabedoria de Deus mais do que o meu casamento. 2. Medo. Bob expressou isso desse modo: Olho para os nossos filhos e fico pensando que tipo de monstros eles se tornarão quando crescerem. Posso imaginá-los no futuro falando com um psicólogo sobre como o lar deles era horrível. Parece que Mary está em cada aposento que eu entro e ela está irritada com alguma coisa. Na maior parte do tempo, eu procuro não pensar sobre as consequências que advêm disso tudo. 3. Ira. Eu não quero muito da vida, disse Bob. Eu quero apenas uma casa com um pouco de ordem e amor. É muito pedir isso? Eu estou fazendo a minha parte. Tudo o que eu peço é que Mary faça a dela. 4. Vingança. Parecia a Bob que Mary podia pecar dia após dia e nada aconteceria. Por que Deus deixa isso continuar? Bob se perguntava. Por que ele não faz alguma coisa? Gostaria que só uma vez Mary sentisse a dor que ela inflige em mim e nas crianças. 5. Justiça própria. Eu não compreendo a raiva de Mary. Acho que somos diferentes. Eu nunca senti a raiva que Mary sente. Muito menos a expressei. Eu nunca pensaria em dizer as coisas cruéis que ela diz aos garotos. Às vezes eu me pergunto se ela é realmente cristã.
Porque se for, não consigo entender esse tipo de cristianismo. 6. Egoísmo. O homem precisa de um lugar para descanso, eu não tenho. Quando eu saio do trabalho à tardinha, gostaria que a parte mais difícil do meu dia estivesse acabada. Eu não quero um lar que seja mais estressante do que o meu trabalho. Eu não deveria ter de trabalhar 24 horas por dia. Quando é que eu tenho tempo para descansar? 7. Falta de esperança. Bob se sentia preso e completamente sem poder para efetuar mudanças. Ele disse: do jeito que eu percebo as coisas, não consigo mudar Mary, mas sou forçado por Deus a ficar com ela. Se fico, perco, porque minha vida é engolida pela raiva dela. Se saio, perco, porque vou ter que encarar o julgamento de Deus. Oro sobre isso todos os dias, mas parece que Deus não está me escutando. Eu vou à igreja e vejo todas aquelas famílias felizes, se sentando juntas, me dá um aperto no estômago. Estou encurralado e não sei o que fazer. É tentador reagir aqui a cada uma das atitudes de Bob, mas não quero perder de vista o ponto principal que estamos considerando. Bob nunca irá falar de maneira redentora ou funcionar como embaixador e sentinela de Deus sem primeiro lidar com a guerra que estava acontecendo em seu coração, a guerra que suas palavras revelam. Bob percebeu a guerra que a sua esposa Mary vive, e ele reconhece como isso modela a comunicação dela. Mas ele falhou em reconhecer a mesma guerra dentro dele e o modo que esta guerra modelou as palavras dele a Mary. Bob não apenas perdeu uma oportunidade de ser parte do que Deus está fazendo na vida de Mary, mas o seu comportamento tornou as coisas piores. Mary se tornou cada vez mais defensiva e cada vez menos desejosa de ouvir o seu esposo. Ela se concentrava cada vez mais no pecado de Bob e não no seu próprio. Bob não foi usado por Deus para ajudá-la em sua cegueira. Ele foi o instrumento do inimigo para intensificá-la. Por quê? Porque ele falhou em lidar com as coisas primárias em primeiro lugar, lidando com os próprios problemas do coração. Assim, ele estava despreparado para falar a verdade em amor. Compromisso, o terceiro passo do arrependimento. Todos nós tendemos a compartilhar da batalha de Bob. Estamos propensos a falar sem a preparação devida do coração. Por isso, precisamos nos comprometer a começar primeiramente com os nossos corações. Tiago diz que devemos ser tardios para falar. Tiago 1, dos versos de 19 a 21. Provérbios diz que o justo pensa bem antes de responder. Provérbios 15, 28. Mas tendemos a relatar detalhadamente o pecado dos outros em vez de examinar os nossos corações. Quando cedemos a essas tendências, nos tornamos parte do problema em vez de instrumentos de mudança. As palavras de Paulo à igreja de Colossos apresentam um chamado muito claro à preparação do coração. Escrito em Colossenses capítulo 3, dos versículos de 12 a 17. Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Essa passagem é um dos chamados mais diretos da Bíblia ao ministério pessoal. Paulo nos chama a fazer coisas uns com os outros que geralmente são designadas ao domínio do ministério profissional e formal. Paulo chama a cada um de nós a ser um professor. Ele nos chama a ser admoestadores. Ele nos chama para cantar a verdade uns aos outros. Todos nós devemos aproveitar as oportunidades singulares que Deus nos dá para sermos uma parte daquilo que Ele, como Redentor, está fazendo. Mas, mesmo sendo impressionante esse chamado para o ministério pessoal, a maior parte da passagem não é sobre o que fomos chamados a fazer. A maior parte é sobre preparar-se para isto, sobre a postura do coração que torna possível esse ministério. Todos nós somos pessoas de influência. Todos estamos procurando entender a vida e compartilharmos nossas interpretações com os outros. Este mundo de influência e ministério é inevitável. Dar e receber conselhos são a base dos relacionamentos humanos. A questão é esta: estamos comprometidos com esse ministério e em fazê-lo do modo de Deus? Estamos desejosos em agir como os seus embaixadores? Estamos nos preparando para que ele possa fazer o seu apelo por intermédio de nós? No versículo 12, Paulo descreve a preparação do coração necessária para o ministério pessoal. Nele, ele usa uma metáfora comum que não queremos deixar para trás. Paulo diz que devemos nos revestir de certas atitudes. Essencialmente, ele está dizendo: se vocês estão buscando ministrar uns aos outros, é melhor usar a roupa certa para o trabalho. Essa é a roupa para o coração que Deus provê para que vocês possam falar de maneira redentora. 1. Compaixão. A compaixão não é apenas uma consciência profunda da necessidade de outra pessoa. É um desejo de fazer algo para aliviá-la. Nós somos filhos daquele que é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 e 4. Não faz sentido receber tal compaixão maravilhosa e reagir aos outros de maneira dura e antipática. 2. Bondade. Ser bom é ser generoso, sensível e cordial. Significa falar e agir de um modo que é tolerante e compreensivo. Mas não é verdade que no casamento, na criação de filhos e na igreja, os momentos de admoestação geralmente não têm ternura? Pergunte a você mesmo: quando estiver confrontando, exortando, admoestando ou ensinando, esses momentos estão sendo caracterizados por um espírito compreensivo e cordial? 3. Humildade. Em geral, momentos de ministério pessoal falham em apresentar disposição de companheirismo, mas somos fundamentalmente parecidos com aqueles a quem ministramos. Se eu sou um pai, por exemplo, não há pecado que meu filho possa cometer que já não tenha estado presente em minha vida, de algum modo. Nossa posição legítima é ao lado daqueles a quem servimos, pois também somos pessoas com necessidades contínuas do perdão, do livramento e da graça capacitadora do Senhor. A humildade implica simplesmente engajar-se na obra do Senhor com uma autoavaliação biblicamente acurada. Isso nos leva a falar a partir de uma percepção humilde de nossa necessidade comum por Jesus. Veja Hebreus capítulo 2, dos versículos de 10 a 18, e o exemplo de Cristo. 4. Delicadeza. Quando meu filho, Durney, tinha uns 3 anos, ele colheu algumas flores para sua mãe. Pelo menos nós achamos que eram flores. Quando o buquê chegou em casa, as hastes estavam torcidas, curvadas e moles, as flores esmagadas e rasgadas. Luelia decidiu que o único modo de expor as flores seria colocar as poucas flores que não estavam completamente danificadas
em um prato raso de cristal com água, fazendo-as boiar. E não havia nada errado com o que o Durney tentou fazer. Seu problema foi não ter delicadeza. Felizmente, a reação gentil e graciosa de Luelha compensou isso. A delicadeza é usada para tratar os outros com ternura, falando de um modo que é macio e ameno. Provérbios nos conta que a palavra dura causa problemas em vez de solucioná-los. Provérbios 15, versículo 1. Delicadeza significa que não machuco aquela pessoa que estou procurando ajudar. Delicadeza não implica em comprometer a verdade. Ao contrário, ela significa guardar a verdade e evitar que ela fique comprometida pela dureza e insensibilidade. 5. Paciência. Uma das coisas mais difíceis que Deus nos chama para fazer em nosso relacionamento com Ele e com outras pessoas é esperar. Nós não gostamos de esperar pela colheita. Queremos plantar sementes de manhã e colher frutos maduros à tarde. Mas a obra de Deus de mudança, tanto em nós como nos outros, é um processo. Nós queremos que a mudança seja um evento. Por isso, falamos com pressa e aplicamos pressão humana em forma de culpa e ultimatos. Assim, complicamos os problemas e qualquer solução que consigamos se provará temporária e cosmética. Paciência é estar desejoso de esperar, mesmo quando isso significa enfrentar dificuldades. E paciência significa não apenas esperar, mas esperar calmamente. A impaciência se revela pela ira, que cresce a cada minuto. A paciência espera sem ceder a palavras ou ações impulsivas. 6. Domínio próprio. O domínio próprio é a paciência sob pressão. O momento mais difícil para exercer paciência é quando estamos sendo provocados. Domínio próprio implica abster-se de retaliação, conter-se em face da provocação. Pedro diz de Cristo: quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Que exemplo! Observe que o domínio próprio de Cristo cresceu no solo de uma confiança ativa na justiça do Pai. 7. Perdão. Quando alguém tiver pecado contra mim, eu preciso renunciar aos meus sentimentos de ira e amargura e ao meu desejo por vingança. Isso me prepara para perdoar quando a pessoa confessa o seu pecado e pede perdão. Nesse encontro face a face, libero a pessoa de sua falha e de qualquer necessidade de pagamento da dívida. Como pecadores, não ousamos receber o perdão de outros enquanto nós mesmos temos dificuldades em perdoar. Veja a parábola do serviço ingrato em Mateus 18, dos versos de 21 a 35. 8. Amor. Essa é a qualidade final, a virtude que mantém todas as outras juntas. É o ingrediente fundamental da redenção e deve ser o caráter fundamental de nosso ministério uns com os outros. Amar inclui o desejo de sacrificar posição pessoal, posses, desejos e necessidades pelo bem do outro. O amor é um desejo de esperar, trabalhar, sofrer e dar para o benefício de outro. Amar significa estar pronto a dar a própria vida pelo outro. 9. Paz. Paz não é a ausência de conflito ou lutas, mas uma posição do coração que modela o ministério. A paz a qual somos chamados é a paz de Cristo. É isso que deve governar os nossos corações, e não os mas e se situacionais e relacionais que com tanta frequência nos controlam. Em geral, quando os pais descobrem que o seu filho ou filha adolescente mentiu para eles, ou foi a algum lugar proibido, ou matou aula, eles entram em pânico
e imaginam o pior cenário possível. O que mais ele tem feito que eu não sei? Será que está usando drogas? Que outras mentiras ele me contou? Quantas vezes ele já matou aula? Em vez de reconhecer que a revelação do pecado de seu filho é o resultado da presença e do amor de Deus, as palavras dos pais são modeladas pelo medo, soam como acusações e não levam às mudanças necessárias. O erro está em deixar a comunicação fluir a partir do medo das circunstâncias e não a partir da paz de Cristo. Paz é algo que vem de dentro, descanso, contentamento, segurança e esperança, que brotam de uma confiança ativa na presença, no poder, no governo e na graça de Cristo. É um hábito de descanso diário em Cristo. Isso vem a partir do olhar para a vida do ponto de vista de quem Deus é e do que Ele está fazendo como Senhor e Redentor. 10. Gratidão. Nós vivemos em uma época de direitos e merecimentos, uma época de eu mereço. Nas conversas de hoje, fala-se em dar parabéns, em dar o crédito devido, isto é, dar o reconhecimento próprio que alguém merece. Mas, se nós nos lembrarmos do que o Evangelho diz sobre quem somos e o que realmente merecemos, não deveria ser difícil viver e falar a partir de um coração agradecido. Ter gratidão é manifestar reconhecimento pelos dons e graças que não poderíamos ter alcançado ou merecido. Isso reflete uma consciência da incrível misericórdia que continua a receber da mão do Senhor. Eu sou chamado a falar a partir desse tipo de coração. Essas qualidades de caráter são a roupa com a qual devemos nos revestir como instrumentos de redenção de Deus. Há duas coisas a dizer sobre essa lista. Primeiramente, devemos confessar humildemente que estamos muito longe do padrão estabelecido aqui. Ele simplesmente não é humanamente alcançável. Nós precisamos clamar pela misericórdia e pela força de Deus, que está operando em nós, mesmo enquanto oramos. Segundo, é vital compreender o que Paulo está realmente dizendo que precisamos vestir. Ele instrui: revista-se de Cristo. É disto que essa lista se trata. Cristo. Paulo está dizendo: assumam o caráter de Cristo quando falarem uns com os outros. Encarnem Cristo em seus ministérios, do mesmo modo que ele encarnou o Pai na terra. Tragam a glória de Cristo com vocês quando ministrarem. Ele é a única esperança de mudança. Confrontem-se uns aos outros, não apenas com palavras humanas, sabedoria humana e argumentos humanos. Confrontem-se uns aos outros com a presença e a glória de Cristo. Reforce a realidade de que Ele está aqui e está ativo. Seja uma janela para a glória dele. Isso significa desistir de qualquer esperança de que nós possamos produzir mudanças. Você e eu não produzimos mudanças nos outros. Elas são sempre resultado da operação do poder e da graça de Deus. Por isso, abrimos mão das exigências humanas. Nós não desejamos impressionar as pessoas com o tamanho do nosso conhecimento ou a dimensão das nossas experiências. Não queremos forçar mudanças pela manipulação. Não procuramos obter resultados por meio de voz alta ou de palavras exaltadas. Não subornamos, barganhamos ou fazemos acordos. Não buscamos obter reações por meio da culpa, da condenação ou do julgamento. Não confiamos em nossos argumentos infalíveis. Nós reconhecemos que, se tais coisas pudessem trazer mudanças duradouras ao coração humano, Cristo não precisaria ter vindo sofrer e morrer. O encontro mais importante do ministério pessoal não é o das pessoas conosco, mas o encontro delas com Ele. Nós somos chamados simplesmente para arranjar esse encontro. Assim,
Nós preparamos para o ministério pessoal, nos revestindo de Cristo e vindo armados com as verdades das Escrituras, com essas coisas em seus lugares apropriados. Estamos prontos para falar de maneira redentora, tornando pessoal, investindo tempo para examinar o seu coração. O salmista orou: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Considere este momento como uma oportunidade dada por Deus para descobrir qualquer conduta ofensiva em sua comunicação. Peça a Deus para lhe mostrar o coração por trás das suas palavras. Peça a Ele para revelar em que momentos você tem falado com base em medo, ira, dúvida, vingança ou egoísmo. Peça a Deus para lhe mostrar como as suas palavras atrapalham aquilo que Ele está fazendo. Pergunte a Ele que novas atitudes precisam preencher o seu coração e direcionar as suas palavras. Busque o perdão de Deus por você ter colocado a culpa em circunstâncias. Eu não teria me irritado se não tivesse tanto a fazer hoje. E em outros, ele me deixa maluco. Ou mesmo em Deus. Se tivesse sabido disso antes, poderia. Regozije-se nas promessas de perdão e de livramento que se encontram no Evangelho. Finalmente, comprometa-se com uma vida de arrependimento. Esteja preparado diariamente para passar pelo ciclo do arrependimento. 1. Considere quais coisas Deus deseja que você observe em sua comunicação. 2. Confesse. Em que áreas Deus está chamando você a se responsabilizar por suas palavras e suas consequências? O que você precisa confessar diante de Deus e dos outros? 3. Comprometa-se. Que novas atitudes do coração Deus está chamando você a assumir? Para quais novos modos de falar Ele está convocando você? 4. Mude. Como essas novas atitudes e ações precisam ser expressas em sua vida diária? Em que momentos você precisa agora falar de um modo completamente novo? Lembre-se, Deus já lhe deu tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3.